Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz. Que alegria nesses primeiros momentos da manhã, nós já nos reunimos para juntos adorarmos ao nosso grande Salvador Jesus Cristo. Iniciaremos o culto dessa manhã fazendo a leitura do Salmo de número 120. Salmo de número 120, assim nos diz o texto: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, porém eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista registra aqui, queridos irmãos, que no momento em que ele invoca a presença do Senhor, ele tem certeza que a sua oração seria respondida. Oração do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que habita em nosso meio, que habita em nós, e que nós vamos adorá-lo agora, cantando o hino de número 5 do nosso inário, Trindade Adorada. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Senhor, nós te adoramos nesta manhã na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concede mais um dia de fôlego de vida. Mais um dia, ó Deus, que nós queremos dedicá-lo ao louvor da tua glória. Conduza-nos, ó Deus, em mais este culto. Que tudo que façamos aqui seja exclusivamente para a honra e glória do nome de Jesus. E é em nome dele que nós oramos a ti. Amém. Salmo de número 130, para esse momento de confissão. Nós faremos a leitura do Salmo, lembrando que o Salmo, ele fala ao nosso coração e ele retrata efetivamente, assim como toda a palavra de Deus, retrata efetivamente quem somos, qual a nossa posição diante de Deus e qual é a posição de Deus diante de nós. Salmo de número 130. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, nesse momento em que nós nos curvamos diante de Ti, nós não curvamos apenas a nossa cabeça, mas nós curvamos e dobramos também diante de Ti o nosso coração. Conhecemos, Senhor, que se não fossem as Tuas muitas misericórdias, nós certamente já haveríamos de ter sido consumidos, ó Deus. Mas o Senhor é bom para nós. O Senhor olha para nós como filhos queridos. E o Senhor nos perdoa. É por isso, ó Deus, que nós temos a oportunidade de nos reunirmos para adorar ao Teu santo nome,
porque Tu és um Deus de perdão, de graça e de misericórdia. Nós louvamos a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor carregou o peso da cruz por nós, em nosso lugar. E através do Teu sacrifício, hoje, nós temos vida e vida em abundância. Somos gratos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Amém. Para esse nosso momento de gratidão, vamos fazer a leitura do Salmo de número 129. Salmo de número 129. Assim nos diz o texto: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse Deus que nos abençoa, que cuida de nós, é um Deus que também merece ser exaltado, exaltado de todo o nosso coração, pela sua infinita justiça, pelo seu amor, e porque foi Ele quem nos trouxe a nossa redenção. Cantemos, queridos, com muita alegria, o hino de número 36 do nosso cenário. Imediatamente após o hino 36, eu farei uma oração de gratidão a Deus. E logo em seguida, você ouvirá uma canção preparando o nosso coração para a exposição do texto. Louvor a Cristo.
Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, ó Deus. Somos gratos a Ti porque Tu és um Deus justo. Somos gratos a Ti porque através de Ti nós temos redenção dos nossos pecados e temos paz com Deus. Senhor Jesus, nosso coração se enche de alegria porque sabemos que o Senhor nos ama a ponto de dar a sua vida por nós, de morrer por nós na cruz do Calvário, cruz essa que era minha, que era dos meus irmãos. Mas o Senhor desceu da tua glória, se esvaziou de toda a tua grandeza, de toda a tua majestade, tomou forma de servo e morreu morte de cruz. É por isso que nós te agradecemos, ó Cristo, e te louvamos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Queridos irmãos, o texto para a nossa meditação nessa manhã se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo de número 4. Faremos a leitura dos versículos 26 a 29, ainda nessa série de parábolas, de pregações que nós estamos fazendo sobre as parábolas de Jesus. Nossa meditação desta manhã se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. E assim nos diz o texto: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Pai, fala ao nosso coração, ó Deus. Encha o nosso coração com a Tua graça nesta manhã.
traga esperança aos que estão desesperançados, ilumine aqueles que estão sem luz, console, ó Deus, aqueles que necessitam ser consolados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, queridos, ele não é conhecido por seus discursos. O evangelista, na verdade, por escrever aos Romanos, ele destaca Jesus como um homem de ação, como um homem de atividade, como alguém que efetivamente colocava a mão na massa, como alguém que estava sempre em movimento. Ele escolhe aqui, Marcos, algumas parábolas para deixar registradas, como, por exemplo, a do semeador, essa que é a semente que germina secretamente, a do grão de mostarda, que destacam o plantio da semente, a germinação, o amadurecimento, a ceifa, a colheita. E Marcos utiliza aqui palavras para ilustrar a natureza do reino de Deus, como foi ensinada por Jesus. Em certo sentido, essa parábola ela é uma parábola bem próxima a outras que nós já abordamos, porque, ainda que de algum modo ela é uma parábola simplista, não é dito nada acerca da preparação do solo, não é dito nada acerca da chuva caindo, da extração da erva daninha, ou ainda assim da fertilização. O procedimento aqui é o mesmo. A vida do lavrador aqui parece semelhante à da semente plantada, porque ele dorme à noite, ele desperta de manhã e quando chega o tempo da colheita, o fruto maduro, ele é ceifado. Mas por mais significativos que esses dados sejam, eles são colocados de lado. E nessa parábola, especificamente, é dado ênfase à semeadura, à germinação e à ceifa. E é claro que o fazendeiro, ele não passa aqui o seu dia ocioso, ele tem um trabalho pesado a ser feito, ele lavra a terra, fertiliza, ele limpa as ervas daninhas, e tudo isso toma muito tempo dele, além das outras tarefas diárias que ele tem que ir nas compras, ele tem que cuidar das vendas daquilo que ele produz, do planejamento, da preparação da colheita. E ainda que essas coisas não sejam mencionadas aqui nessa parábola, elas são subentendidas no texto. E vocês que têm nos acompanhado já há algumas semanas, que têm visto algumas vezes que nós já explicamos acerca de algumas parábolas acerca de plantação, ainda que você não entenda de plantação, mas você já sabe mais ou menos como se dá o plantio, como se dá acerca da plantação, do cuidado, da colheita, porque as mensagens que nós pregamos nas semanas antecessores foram exatamente a boa parte delas nesse sentido, de plantação, germinação, colheita, que são aqueles fatores que quem pode efetivamente administrar, cuidar, dar andamento é o fazendeiro, é o plantador. Mas tem outros detalhes, queridos, que não dependem do fazendeiro, como, por exemplo, a chuva necessária para que caia na plantação, porque é Deus quem providencia a chuva, uma vez que é Ele quem controla os elementos da natureza. E é esse exatamente o ponto dessa parábola. Desde o momento que é lançado a semente, o lavrador, ele deve confiar em Deus para a germinação, para o crescimento, para a polinização, para a maturação. Tudo isso não depende do plantador, do fazendeiro, mas tudo isso depende de Deus. O lavrador, ele pode até, se você perguntar para algum lavrador, ele pode até descrever o processo de germinação do trigo, mas ele não pode te explicar. Ele pode até dizer para você que a semente é plantada, que ela, após semeada, absorve a umidade do solo, ela incha, ela brota, e depois de uma semana ou duas, as hastes aparecem brotando lá na superfície. Gradualmente as
pontas começam a lançar rebentos, ganham altura, desenvolvem espigas, e quando a planta morre, a cor muda do verde para o dourado, o grão amadurece, e aí sim é chegada a hora da ceifa. Mas ainda que ele saiba tudo isso, ele não sabe explicar, está além do seu conhecimento, explicar como se dá o crescimento, como se dá o desenvolvimento, porque ele é apenas um trabalhador que no tempo certo semeia, cuida, posteriormente ele colhe, mas Deus, que é quem guarda o segredo da vida animal, da vida vegetal, que sabe exatamente como se dá questões que se referem exclusivamente ao conhecimento dele. E agora é interessante que nessa passagem ela inicia essa que é a semente que germina secretamente e que só é encontrada no Evangelho de Marcos. Além dos demais evangelistas não contarem, o próprio Marcos ele não dá muitas informações, ele não nos dá detalhes. Nós não encontramos muitas questões questiúnculas, mas o que nos chama a atenção no começo dessa parábola é que ele diz assim: o reino de Deus é assim como se. É isso que diz no versículo 26. E alguns comentaristas tentam explicar esse relato alegoricamente. Primeiro, Cristo, eles dizem que semeou a semente do Evangelho, a semente das boas novas, e na ocasião oportuna, ele virá para a ceifa. Outros dizem que o restante da parábola se refere ao trabalho do Espírito Santo, não apenas na igreja, mas na alma dos indivíduos também. E embora essas interpretações sejam interpretações alegóricas, elas apresentam pontos positivos. Mas é interessante que quando João Calvino, quando ele olha para esse texto, quando ele olha para essa parábola, ele diz que são os ministros de Deus que estão semeando a semente e que eles não devem semear, ainda que não possam contemplar resultados imediatos desse plantio. Ele diz também que Jesus está ensinando que devemos ser pacientes, que devemos recordar do processo de germinação como acontece na natureza. Mas particularmente eu acredito que nós podemos ir um pouco além. Nós podemos também entender que esse lançamento da semente, que é a palavra de Deus no coração das pessoas, ele não é feito apenas pelos ministérios de pastor, pelos oficiais da igreja, mas é um ministério dado a todos nós. O ministério de pregar, de semear a palavra de Deus no coração das pessoas, ele não é atributo exclusivamente do pastor. E certamente você, no decorrer da tua vida, você deve estar plantando a semente da mensagem do Evangelho no coração de alguém. Querem um exemplo? Quantos de vocês não têm falado da semente do Evangelho no coração do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, para um tio? Quantos de vocês não têm falado da mensagem do Evangelho, não têm plantado a semente do Evangelho no coração de um vizinho, no coração de um amigo, no coração de um colega de trabalho? Mas muitas vezes você olha para a semente e parece que nada está acontecendo. E você muitas vezes se preocupa porque você quer fazer alguma coisa para que a semente germine. E é isso que a parábola nos ensina. Nós não podemos fazer nada daquilo que está além do nosso cumprimento de fazer, que é plantar a semente. Quem vai fazer com que a semente brote é o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. É por isso que você planta a semente de manhã no coração de um, à tarde no coração do outro, à noite no coração do outro, e você continua fazendo as tuas atividades do dia a dia,
continue cuidando dos teus negócios, continue cuidando dos teus estudos, faça as tuas refeições normalmente, levante-se cedo para cuidar dos teus afazeres, porque da mesma forma que a semente chega à maturação no tempo oportuno, esta semente, meu irmão e minha irmã, que você tem plantado no coração desse teu querido, dessa tua querida, certamente no momento certo vai germinar, e o amor de Deus que você tem falado com as pessoas, para com as pessoas, em um determinado momento vai germinar no coração das pessoas, e você não deve se preocupar quando isso acontecerá. Você deve se preocupar em plantar a semente. Você deve se preocupar em plantar a semente do Evangelho, que é a salvação e as boas novas em Cristo Jesus. Não desista, não ache que porque já se passaram 1, 2, 5, 10 anos, você pensa que Deus se esqueceu. Você fala assim, olha, eu já plantei a semente, mas eu vou parar de orar porque não vai dar certo mesmo. Você tem que continuar orando, você tem que permanecer crendo, porque o processo da germinação da semente, do crescimento, de desenvolvimento e da maturação da semente do Evangelho pertence a Deus, não é a você. A você só cumpre plantar a semente. O fruto, ele é resultado da semente. O fim, ele é inerente, ele é implícito, ele é intrínseco, ele está imbricado desde o começo, e é por isso que Paulo, de uma forma jubilosa, alegre, com ar de triunfo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, na parábola, o lavrador não passa de um auxiliar no trabalho divino. Ele vai simplesmente lançar a semente. E aí, durante o dia, ele continua com seus afazeres. No decorrer da semana, ele continua com o seu trabalho necessário. No decorrer do mês, ele continua dando andamento às suas tarefas normalmente, porque ele está confiante que a época da colheita, mais dia menos dia, chegará. O lavrador sabe, pela experiência, dos dias que se passarão desde a semeadura até a ceifa. E é por isso que nós temos a tarefa divina, incumbida pelo próprio Deus, de falar do seu amor, de falar da sua bondade, de falar da sua graça, da sua misericórdia, de falar do cuidado de Deus para o qual Ele tem com as pessoas. É claro que a nossa semeadura não é uma única vez. É possível que você já tenha semeado, já tenha plantado anos. Mas depois de você semear, fique de lado. Aguarde. Aguarde que o Espírito de Cristo vai fazer aquilo que aprouver a Ele no coração dessa pessoa a qual você está plantando a semente. Aguarde enquanto Cristo efetua a obra completa, não apenas do crescimento, mas também do desenvolvimento. E no tempo de Deus, você verá os resultados. Queridos, como lavradores que somos, a nossa missão como enviados de Deus. Aliás, nós estamos falando muito sobre missão nessa parábola porque nós iniciamos
na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a comemoração do mês de missões. Então a nossa missão, a missão não é apenas do missionário, não é apenas do pastor, mas a missão é nossa. Todos nós somos incumbidos e temos que estar engajados nessa missão. E ainda que esta passagem concisa, sucinta, curta, simplória, lacônica, mas precisa, imprescindível e inestimável, ressalta a paciência do lavrador. Paciência essa que nós também devemos ter. As parábolas de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Como é que você fortalece o teu coração? Se aplicando ao estudo da palavra de Deus e também buscando a presença dele através da oração. Eu, ainda que concorde com o nosso pregador da semana passada, no qual em um determinado momento de sua mensagem ele disse assim, que é um chavão, Deus no controle, Deus no comando, e eu concordo plenamente com ele. Infelizmente, esse já virou um chavão que a gente vai lançando por aí e nós muitas vezes não refletimos. E ainda que eu concorde com ele, como disse, que esse termo já virou um chavão. Mas ainda assim, nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus, Ele não é apenas o Senhor da história, mas Ele também é o Senhor das nossas vidas. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a termos paciência. O Senhor nos ensina a trabalharmos e aguardarmos que o Senhor faça a Tua parte, segundo a Tua santa e soberana vontade, ó Deus. O Senhor nos ensina que nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas devemos confiar como se tudo dependesse do Senhor. Senhor, os Teus filhos estão apresentados a Ti nesta manhã. Conduze-os, ó Deus, em mais esse domingo. Dê a eles um dia debaixo da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, e que daqui a poucas horas nós retornemos e prestemos a Ti um culto público conforme o Senhor requer de nós. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e sempre. Amém.
Nós voltamos, queridos, porque queremos dar parabéns a você que é papai. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida nesse dia tão especial para nós e para você que também não tem o teu papai. Que o Espírito de Cristo console o teu coração e que Ele te fortaleça e que nós não esqueçamos que temos a esperança do reencontro. Um forte abraço e que Deus te abençoe.